e que aquele sínodo foi incorporado às outras reuniões que se sucederam entre os anos 552 e 558, compondo um único documento que ficou conhecido como o Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla. Mas até aquela votação, onde condenaram não a reencarnação, mas a pré-existência da alma, Justiniano, ameaçando os bispos que votaram, lhe disse: se vocês não votarem contra a reencarnação, eu também passarei, todos vós a fio da espada. A votação foi por 3 votos a 2 contra a pré-existência da alma. Segundo essa doutrina de Platão, que nós espíritas acreditamos, o espírito pré-existe antes da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ele é ligado naquele momento. Para a Igreja Católica, segundo esse concílio, Deus cria o espírito no momento da fecundação, o que nós não concordamos. Mas respeitamos essa opinião de nossos irmãos de outras religiões. E vamos ver então que a reencarnação esteve presente no cristianismo primitivo e que só a partir dessa data, 553, depois de Jesus, é que a reencarnação passou a não compor mais os cânones católicos. Dizem que cerca de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em perseguição à crença na reencarnação. Nazareno, mas os espíritas acreditam na ressurreição ou só acreditam na reencarnação? Nós acreditamos também na ressurreição. É a doutrina da reencarnação e da ressurreição, elas não se excluem, elas convivem perfeitamente. Apenas havia um único nome para significar as duas coisas. Ressurreição vem do latim resurrectiones, que é o tempo supino do verbo resurgere, que significa ressurgir, reerguer-se, relevantar-se, renovar-se. Nós acreditamos na ressurreição não da carne, mas do espírito após a morte para a vida imortal. E por isso Emmanuel, nos 4 livros famosos publicados pela editora FEB, Federação Espírita Brasileira, nos fala da ressurreição, mostrando o ressurgimento do espírito para a vida imortal. Ou, como o próprio Cristo afirmava a ressurreição, como sendo aquele estágio em que o espírito não precisa mais reencarnar, o estágio do espírito puro em que ele está livre da reencarnação em um corpo material. Seria uma das interpretações também sobre a palavra ressurreição. Então nós espíritas acreditamos que Jesus apareceu sim ao final do 3º dia, após a crucificação, mas que ele não apareceu em um corpo de carne, mas sim num espírito materializado. Nós acreditamos que Jesus teve um corpo de carne na sua vida material, como está no capítulo 15º de A Gênese, como nos explica Allan Kardec. Apesar de alguns irmãos que respeitamos muito também acreditarem que Jesus teve um corpo fluídico, como prega Rustem, de quem eu não conheço a obra e não posso me manifestar, mas respeito com profunda sinceridade. Porque esses irmãos, e um amigo espiritual me diz: Nazareno, não são as teses diferentes que separam as pessoas. Não é o rustenguismo ou a doutrina de Kardec que separam os espíritas. O que nos separa, em verdade, é o nosso orgulho, que nos faz querer prevalecer a nossa tese, dizendo que a nossa é que acerta e que a do nosso irmão está errada. Não é o fato de Jesus ser um corpo fluídico ou não que isso nos separa, porque nós podemos conviver perfeitamente, e eu convivo, o maior palestrante espírita de Fortaleza, Alcides, presidente do Lar dos Humildes, é rustenguista e é um homem exemplar, a quem muito admiro, amigo pessoal. Então, o respeito, e essa deveria ser a tônica que nos deveria mover, o respeito a todas as religiões, a todas as crenças. O nosso orgulho, a nossa vaidade intelectual é que nos divide. Então, na verdade, nós acreditamos que Jesus reapareceu materializado, o seu espírito materializado, porque os apóstolos eram quase todos médiuns. Vejam que ele apareceu e ficou diferente, tanto que muitos não o reconheceram. Apenas Madalena, no primeiro momento, e foi a pessoa a quem o Cristo fez questão de aparecer primeiro, a uma pecadora, a uma mulher que era discriminada pelos judeus. Não apareceu a Pedro, Cefas, a quem confiara o seu rebanho,
Nem apareceu a João, o discípulo amado, nem a Maria, sua mãe, mas aparece primeiro a Maria Madalena. E quando ela vai abraçá-lo, ele diz: Maria, não me toques, porque ainda não subiu ao Pai. Mostrando que ele aparecera a ela em espírito. E dizem alguns autores espirituais, Amélia Rodrigues e alguns outros, que Jesus estivera nos mundos umbralinos, nas regiões abissais, e fora visitar Judas, porque um amigo jamais abandona o companheiro no momento da dificuldade. Jesus esteve diante de Judas, que estava tão conturbado com seu suicídio, que não o reconheceu, mas ele foi lá levar vibrações de amor, de esperança, àquele homem que mais tarde se tornaria um grande trabalhador do bem, em outras encarnações. E ele, possivelmente, por trazer em seu perispírito muitas emanações tóxicas das regiões trevosas onde esteve, como está escrito na Bíblia, que ele foi pregar nos infernos antes de subir aos céus, Maria, se o tocasse, poderia inclusive desencarnar. E por isso ele pede para não tocá-lo. Aparece aos discípulos a caminho da cidade de Emaús, conversa com eles na estrada, ceia com eles, e eles não reconhecem. Somente quando ele desaparece inexplicavelmente é que eles têm a certeza: o Mestre esteve entre nós. Quando ressurge para os apóstolos, eles também ficam incrédulos, ao ponto que Tomé lhe pede para tocar as chagas. E Jesus, materializado, lhe permite. Tomé toca as suas chagas e crê. E Jesus lhe diz: Tomé, tu crês porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que sem ver puderam crer. Porque ele realmente deve nos ter aparecido de uma maneira diferente. O seu perispírito de extraordinária beleza deve ter ficado com alguma diferença do seu corpo físico, do seu corpo material. Vejam que Jesus, do alto da sua simplicidade, os apóstolos estavam no bote pescando, quando veem à beira da praia, no lago de Tiberíades, que era considerado o mar da Galileia, e ele está fritando peixe, do alto da sua simplicidade. Então nós acreditamos que Jesus ressurgiu sim, após o terceiro dia, mas que ele surgiu não com corpo de carne, que a própria ciência nos diz que é muito improvável nós reunirmos os nossos átomos, o nosso corpo se decompõe, se desintegra, e seria muito mais trabalhoso o Espírito se manifestar naqueles átomos dispersos em todo o planeta, do que habitar um novo corpo de carne, como o próprio Cristo, em 5 passagens, nos falou abertamente da reencarnação. Então, nós vamos ver que há sim no Evangelho 3 passagens sobre ressurreição. E Nazareno, como é que você está falando de reencarnação? Se no Evangelho o próprio Cristo operou 3 passagens de ressurreição. Quem se lembra aqui quais foram as 3 passagens? A filha de Jairo,